O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículos 1 a 4. Capítulo 4, versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. Sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado. Levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe então o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, consagrou-me com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, Jesus fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes da rádio Agnus Dei, amados e amadas que nos acompanham pela televisão, através do nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram, povo amado de Deus. Nesse terceiro domingo do tempo comum, as leituras, como sempre, são preciosas oportunidades para a nossa meditação pessoal, para o crescimento espiritual. Eu quero ajudar vocês a fazer esse caminho orante das leituras. Quero ajudá-los e ajudá-las a tirarem da palavra mensagens de vida, porque é exatamente isto que Deus quer lhes propor. A primeira leitura do livro de Neemias. Vocês se lembram desse texto? O sacerdote Esdras apresenta ao povo a palavra de Deus. Convoca os homens, as mulheres e todos quantos pudessem compreender a palavra. Compreender a palavra. A palavra deve ser compreendida para ser vivida. Se não é compreendida, como vamos praticá-la? E pôs-se a ler os textos sagrados de manhã cedo até o meio-dia. Interessante. Ele estava sobre um estrado, colocou-se mais alto do que a assembleia. E à medida que ele ia lendo, o povo ia dizendo: amém, assim seja. Mas há um fato curioso.
não sei se vocês se lembram, é que enquanto Esdras, o escriba, sacerdote, lia a palavra, o povo chorava. Por que o povo chorava? Eu preciso explicar a vocês. É que o povo estivera durante muitos anos na Babilônia. O povo tinha sido escravizado. E lá, naquela terra estrangeira, não se ouvia a palavra. Quando o povo volta, carregando o seu cansaço, sua esperança, e ouve a palavra de Deus, chora de emoção. Chora, relembrando os tempos passados, em que Deus lhes falava ao coração, e esse povo era fiel. O povo reconhece que caiu na escravidão pela desobediência a Deus. Esse choro tem dois aspectos: a alegria da volta, de poder escutar novamente a Deus, e o choro do arrependimento, porque agora o povo tem consciência de que pela desobediência da lei de Deus caíra na escravidão estrangeira. Quando a gente se afasta de Deus, escutem, mais cedo ou mais tarde, pagaremos pelo nosso erro. Nós é que nos castigamos, porque nos afastamos do amor, da luz, da vida. Quando nos afastamos de Deus, nos perdemos em nossos próprios caminhos. Mas também o povo chora ao ouvir novamente o que Deus lhe fala. E aí eu poderia dizer, se a gente tivesse hoje também a emoção de chorar, ouvindo o que Deus fala a você nessa tarde, fala a mim, fala a sua igreja, quer falar ao mundo. E Esdras, sacerdote e escriba, diz: não choreis, alegrai-vos, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia santo para o nosso Deus. Não fiqueis tristes. Essa palavra é para você. Não deis lugar à tristeza. No livro do Eclesiástico, no capítulo 30, versículos 21 a 25, nós encontramos uma palavra muito esclarecedora. Não deis lugar à tristeza, porque ela é uma coisa inútil. O que é que você faz com uma coisa inútil? Joga fora. Esdras, escriba e sacerdote, diz: não fiqueis tristes, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Vejam que palavra para os nossos dias. O Senhor é a nossa força. Em tempos tão difíceis, em meio a essa pandemia que persiste, mas vai acabar. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a vossa força. Diga aí na sua casa, digamos nós que estamos nesse santuário, como dizia o povo ouvindo Esdras: amém, amém. Foi por isso que a gente cantou de forma bonita o Salmo 18. Vocês se lembram? Vamos só recordar o refrão. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Cante você em casa. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossa palavra, Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A gente rezou o salmo dizendo: a lei do Senhor, Deus, é perfeita.
Você ouviu? Diga, a tua lei é perfeita. Teus desígnios são eternos, ó Pai queridíssimo. Sois o conforto para a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel. Quantas vezes o Senhor estendeu sua mão poderosa e lhe sustentou. Dele não lhe esquecerá jamais. O testemunho do Senhor é a sabedoria dos humildes. Depois nós ouvimos a carta de São Paulo aos Coríntios. Vocês se lembram? Paulo escreve à igreja de Corinto para chamar a atenção sobre a unidade que deve existir entre os cristãos. A igreja deve ser uma comunidade de fraternidade. E ele diz, fazendo uma comparação, uma analogia muito interessante sobre os órgãos do corpo. Ele diz, a mão não pode ser melhor do que o pé, a boca não pode dizer que é melhor do que os olhos, o olfato não pode dizer que é melhor do que o paladar. E se cada órgão tem a sua função específica, a sua importância indispensável, um órgão separado do corpo não tem função, está morto. Assim, somos muitos, somos diferentes, a diversidade de carisma, diz ele, mas um só é o Senhor. É um chamado à unidade em tempos difíceis, onde reina a desunião. Essa palavra é para você vivê-la em casa. Ninguém é igual a ninguém. Vamos crescer na unidade, na diversidade. Vamos crescer nessa unidade, respeitando uns aos outros e percebendo que os carismas, os dons, as funções que Deus deu a cada um, pode contribuir para o enriquecimento de todos. Você compreendeu a leitura? Eu fiz uma breve síntese. Guarde essa mensagem. Construir fraternidade a partir da diversidade dos dons e dos carismas. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira também se igualar a alguém, ser como o outro. Não. Você é você. Cada pessoa carrega em si a riqueza dos dons que Deus lhe deu. Aprendamos a colocar a serviço de todos, em casa, no trabalho, na igreja, os dons recebidos. No Evangelho, Jesus vai à sua terra natal, Nazaré. Dia de sábado, entra na sinagoga. Mas antes, Lucas diz que, enquanto caminha, o Espírito de Deus, o poder de Deus está sobre ele, porque ele é Deus humanado, é Deus conosco. Quando entrou na sinagoga, era um dia de sábado. Levantou-se para fazer a leitura, como era costume judaico, ainda hoje. Deram-lhe um texto do livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro, fez a leitura. E naquele texto estava escrito, escute bem, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção. Você, no batismo, recebeu essa consagração. Essa unção do Espírito. Ah, se a gente pudesse chorar de emoção pela graça recebida. Eu continuo insistindo. Você sabe o dia do seu batismo? Sabe o nome do padre que ele batizou? Você tem consigo a certidão do seu batismo? Pena que muitos, quase todos, só procuram a certidão do batismo quando vão se casar ou precisam de algum documento, até para aposentadoria. Não, não devia ser assim. Eu devo ter a certidão do meu batismo para dizer,
mais que esse papel, mais que essa letra, eu descubro aqui que o Espírito de Deus me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Deus me chamou à vida. Deus me chamou pelo batismo para testemunhar seu Filho, anunciando o seu Evangelho de libertação aos cativos, para restituir aos cegos. E quanta gente é cega de olhos abertos, para devolver aos cegos a vista. Eu já ouvi pessoas dizerem: padre, eu era um cego, padre. Eu não via as coisas de Deus. Eu só via as coisas do mundo, padre. Eu realmente era um cego. E o Senhor abriu os meus olhos. Foi naquela pregação, foi naquele retiro, foi naquela experiência. E eu já vi homens chorando contando essa história. Sim, você foi ungido para abrir os olhos aos cegos, para libertar os oprimidos. Quanta gente oprimida. Olha para o mundo. Quanta gente oprimida. Só é olhar em certos programas de televisão. Eu não assisto televisão, mas de vez em quando dou, como diz o Matuto, umas piadinhas só para ver. Como eu fico com pena dessa gente. Que tristeza. Gente, escuta bem, escrava, oprimida pelo poder do inimigo. Você sabe que eu estou dizendo a verdade. Gente que nem vive, uns vivem só se alcoolizando, achando que isso é felicidade. Meu Deus. Outros se lançando nas drogas, outros oprimidos por uma sexualidade, cativos de uma sexualidade descontrolada. O Espírito do Senhor nos enviou para libertar os oprimidos, para fazer renascer quem está nas trevas, para devolver aos que andam nas trevas a luz. Você está compreendendo? E como isso é possível? Quando cada um de nós toma consciência da graça imensurável que cada um recebeu no batismo. Quando tomamos consciência de que somos chamados, ungidos e enviados para salvar, não para condenar, para socorrer os necessitados, para estender a mão aos que sofrem, para dizer aos que estão nas trevas: vinde à luz. É a nossa missão. Vinde à luz. Eu já vi aqui no santuário, em retiros, jovens dizerem: padre, eu não sabia que era assim. De fato, eu estava nas trevas, padre. É verdade. Cabe-nos chamar os que estão nas trevas à luz. Vinde à luz. Vinde à luz. Amados, como a palavra de Deus chega perto de nossa realidade pessoal, familiar, eclesial. Como a palavra de Deus é luz sobre o mundo, mesmo que as pessoas queiram, por suas escolhas, permanecer nas trevas. A luz nunca se confundirá com as trevas. Luz é luz, trevas são trevas. E então Jesus enrolou o livro, o rolo da palavra, a Torá, a lei dos judeus. Ele leu o texto de Isaías e entregou ao ajudante. Sentou-se para meditar. Todos olhavam para ele. Aí nasce uma experiência. Todos estavam olhando para ele, espantados, diz outro texto do Evangelho, e se perguntavam como
como é isso? Não é ele daqui? Eu vi esse menino aqui, é o filho de Maria, eu vi esse menino correndo por aqui, brincando. De onde veio essa sabedoria? E perguntavam, e os milagres que ele faz com as suas mãos? Que poder é esse? O poder de Deus, que veio salvar todo o gênero humano. É maravilhoso anunciar isso, não é verdade? É emocionante. Aí a gente entende porque o povo chorava quando ouvia a palavra. E Jesus diz uma palavra que chega perto de você, de mim, de todos nós. Hoje se realizou a Escritura, se cumpriu a Escritura que acabaste de ouvir. Hoje pode ser o dia da sua salvação, da sua mudança de vida, da sua saída das trevas à luz, da mais importante decisão de sua vida. E mesmo que você esteja a dizer, mas eu já tenho uma vida espiritual, não se contente, porque na espiritualidade, escutem-me, nunca haverá chegada, sempre será um ponto de partida até o céu. Se você diz, mas eu já rezo, mas eu já faço novenas, não basta. Não basta. É preciso ir mais longe e mais alto. É preciso avançar para águas mais profundas. Francisco de Assis, o grande, pequeno, grande de Assis, quando ele passou aquela experiência de 8 dias lá no Monte Alverne, sozinho, diante de Deus, procurando entender o que Deus queria lhe falar, e desceu, acabrunhado, enfraquecido no corpo, fortalecido no espírito, mas passaram 8 dias de jejum. Os seus irmãos correram para acolher o pai, e ele quase caindo, ele olhou para os irmãos e disse, meus irmãos, não basta. Eles se olharam e disseram, Francisco, o que é que não basta? Ele disse, não basta. No caminho de Deus, nunca digam basta. Mas Francisco, tu és modelo de pobreza evangélica. Não basta. Francisco, tu renunciaste à tua casa, às riquezas, para seguir a Jesus? Não basta. Francisco, tu te jogaste aos pés daquele leproso para quebrar teu amor próprio. Ele olhou para os irmãos e disse, Leão, Bernardo, escuta-me, não basta. E eles o cercaram e disseram, e o que te falta? Se nós estivemos tão perfeito? Ele disse, no caminho do céu, nunca vocês devem dizer, basta. É para você, é para mim. Ir mais longe, buscar, aperfeiçoar-se a cada dia, crescer interiormente. O desejo do céu deve consumir todo o nosso ser. Tenha você que participa dessa missa a graça de meditar os textos da Sagrada Escritura de hoje, para que nosso Senhor possa lhe dizer, hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.